E aí, bora desvendar uma dúvida que pega muita gente que é ou quer ser microempreendedor individual no Brasil. Será que dá para ter várias atividades de negócio com um único CNPJ? Para quem pensa em diversificar e crescer, entender como isso funciona é fundamental. Vamos detalhar tudo agora. Então, vamos direto à pergunta de R$ 1 milhão, né? É possível registrar mais de uma atividade no mesmo CNPJ? Tipo, vender produtos e ao mesmo tempo prestar um serviço? A resposta, olha, pode surpreender. A resposta é sim. E não estamos falando de 2 ou 3, não. É possível registrar até 16 atividades diferentes. Isso mesmo, 16. É uma flexibilidade incrível que abre um leque de oportunidades gigantesco. Mas, claro, exige organização. E é exatamente isso que a gente vai ver em detalhes. Nosso roteiro de hoje está bem claro. A gente vai começar falando sobre o poder da diversificação, depois entender a famosa regra do 1+15, dar uma olhada nas profissões que ficam de fora, ver o passo a passo para alterar o cadastro e, por fim, revisar aqueles limites que são sagrados. Vamos nessa? Começando então pela grande vantagem estratégica do MEI. Poder diversificar com um único CNPJ não é só uma questão de conveniência, viu? É uma ferramenta poderosa para testar novos mercados e aumentar o faturamento sem muita complicação. Pensa só, ter essa flexibilidade toda significa que o negócio pode se adaptar muito rápido. Alguém começa, sei lá, vendendo roupas e de repente percebe que o pessoal também precisa de ajustes. Pronto, dá para oferecer esse serviço também. Tudo de forma legal, sem aquela dor de cabeça de abrir outra empresa. É sobre isso, sabe? Aproveitar as brechas do mercado. Beleza, mas como que isso funciona na prática, essa história de 16 atividades? Existe uma regrinha bem clara para organizar o cadastro e entender isso é crucial para manter tudo em ordem. Tudo começa com a atividade principal. Pensa nela como se fosse o coração do negócio, sabe? Aquela ocupação que representa a principal fonte de renda, o foco da empresa. E aí, para complementar, entram as atividades secundárias. É aqui que a mágica da diversificação acontece de verdade. Dá para adicionar até 15 outras ocupações que dão aquele suporte ou expandem o negócio principal. E aqui está o pulo do gato, a diferença mais importante entre elas. A atividade principal não é só um nome bonito no papel, não. É ela que vai definir o valor da guia mensal de imposto, o famoso DAS. Já as secundárias são as que te permitem emitir nota para outros serviços e produtos, ampliando o portfólio sem necessariamente aumentar o valor base do imposto. E por trás de cada uma dessas atividades, seja a principal ou as secundárias, tem um tal de código CNAE. Pensa nele como se fosse o RG de cada operação da empresa perante o governo. Cada serviço, cada produto tem o seu próprio código. E escolher o CNAE certinhos é fundamental para não ter dor de cabeça com o fisco depois. Agora vamos para um ponto de atenção. A flexibilidade do MEI é gigante, mas ela não é infinita não. Existem atividades específicas que, pela natureza delas, simplesmente não se encaixam nesse regime mais simples. E é super importante ficar de olho nisso, porque a lista de atividades permitidas muda. O governo atualiza de tempos em tempos. Atividades como comerciantes de gás GLP e operadores de marketing direto, por exemplo, foram removidas da lista, geralmente por questões de regulação e segurança. E além dessas que saíram, tem aquelas que nunca puderam ser MEI. São as chamadas profissões regulamentadas, que exigem formação superior e registro em um conselho de classe, como médicos, advogados e engenheiros. Para essas carreiras, o enquadramento legal é outro. E tem uma lógica por trás dessas exclusões, né? O regime MEI foi desenhado para formalizar atividades de menor complexidade e risco. Profissões que envolvem uma supervisão especializada ou produtos controlados exigem um tipo diferente de estrutura de empresa. Ok, o negócio mudou de rumo. E agora? A ótima notícia é que atualizar as atividades é um processo bem simples, de graça e totalmente online. Manter o cadastro em dia é fundamental. O processo é bem direto, é só acessar o portal do empreendedor, entrar com a conta GovBR e editar as ocupações. E aqui, presta atenção na dica de ouro. Ao adicionar uma nova atividade, é preciso reinserir todas as que você quer manter, tanto a principal quanto as secundárias. Depois é só confirmar e emitir o novo certificado. Chegamos agora nos pilares do MEI. Independentemente de ter uma ou 16 atividades cadastradas, existem regras fundamentais que valem para todo mundo e que não dá para ignorar de jeito nenhum. O primeiro e mais conhecido é o teto de faturamento anual, que hoje está em R$ 81 mil. E o ponto crucial é, este valor é a soma da receita de todas as atividades. Não existe um limite separado para cada uma, hein? É o valor total. A segunda regra de ouro diz respeito à equipe. Um MEI pode contratar, no máximo,
um único funcionário com carteira assinada. Novamente, isso não muda, não importa quantas áreas de atuação a empresa tenha. É importante saber que o valor do imposto mensal, o DAS, varia. Se a atividade principal é comércio, a guia inclui INSS e ICMS. Se for serviço, inclui INSS e ISS. E se o MEI atua nos dois setores? A guia inclui os 3 impostos. É a combinação das atividades que define o valor final. E o que acontece se as regras não forem seguidas? Aí as consequências são sérias. Vão desde o desenquadramento para uma categoria com impostos mais altos, multas, até o bloqueio do CNPJ, o que impede a emissão de notas e a obtenção de crédito. Manter a regularidade é proteger o negócio. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Com todas essas informações em mãos, o negócio está verdadeiramente preparado? As atividades cadastradas refletem a realidade da operação? Estar em dia é o primeiro passo para um crescimento sustentável. Então, para fechar, vamos relembrar os pontos cruciais. Sempre verifique a lista oficial de atividades no portal do empreendedor. Monitore o faturamento total com muita atenção para não ultrapassar o limite de R$ 81 mil. E por último, atualize o cadastro na hora, sempre que mudar ou adicionar uma atividade. A gestão correta disso tudo é o que transforma a flexibilidade do MEI numa verdadeira vantagem competitiva. Valeu por acompanhar esse detalhamento.